Aleluia. Amém. Estamos enfrentando alguns problemas técnicos, mas já estamos de volta, amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Sim, dizia que os homens que frequentemente vão às televisões são aqueles que vão dar boas caras às televisões, vão dar aquilo que as televisões elas querem ouvir, mas não a verdade de Deus. Pois a verdade de Deus, ela pode ser escutada por alguém que não está capacitado. Capacitado, estou a dizer, em termos espirituais. A pessoa nem um recipiente para ouvir e discernir. É por isso Paulo, ele quando nos explica sobre questões de contendas entre irmãos, ele diz que por acaso não há entre vocês sábios? Por acaso não há entre vocês entendidos? Por acaso não há entre vocês espirituais? Pois quer dizer o quê? Que se as vossas contendas não se conseguem resolver entre vocês, primeiro é que não há essas pessoas. E segundo é que talvez as pessoas que precisam ser ditas isso, elas não ouvem, não aceitam, não mudam. E estão sempre a dizer, eu, porque não sei. Tem sempre justificativa. Até acaba bloqueando, não querendo mais falar com aquelas pessoas que dizem a verdade a ele. Que faça isso, não faça aquilo. Isto é mau. Deus diz, Deus está a dizer. Amém. Louvado seja Deus. Não seja essa pessoa em que está aqui conosco e ainda tem contendas com Deus. Amém. Aleluia. Pois se você tiver contendas com Deus, estiver conosco, Deus vai nos separar de ti. Aleluia. Pois o que nos faz ficarmos firmes ou ficarmos ao teu lado, não é nós te gostarmos, é Deus que faz com que você seja nosso irmão. E tanto como Deus nos uniu, também Ele pode nos separar. Amém. Aleluia. Amém. Porque o quê? Se eu sou o seu amigo, sou o seu conhecido, por causa de Deus, e você não honra essa amizade que Deus uniu, você vai me ensinar os teus caminhos errados para que eu deixe o Deus que eu sirvo. Amém. E Deus faz com que o quê? Para pelo menos Ele aproveitar a um, Ele vai separar a nós dois, para que eu não ande mais consigo, mas que eu continue na relação com Ele. Porque mais importante não é a relação de eu e você, mas é a relação de eu e Deus. Porque eu e Deus vão fazer com que eu esteja firme no momento das aflições. Não é você me trazer sopa quando eu estou doente, você vir carregar base de água para mim quando eu estou doente, quando estou incapacitado. É aquele que vai me salvar da cama. Porque nas noites você não está. E as dificuldades que eu estou a sentir no espírito, você não pode resolver. Você não vai parar a tua vida por causa de mim. Quando as coisas estiverem difíceis também para ti, vai dizer, aguenta amiga, porque eu também não estou bem. Então você deve entender quando Deus está a fazer alguma coisa para mim. E não só, eu devo entender quando Deus está a fazer alguma coisa para nós dois. E muito mais quando é a nossa separação. Pois Deus quer melhor. Pois um de nós, se for a ficar salvo, poderá vir a ajudar o outro. Porque eu permanecerei, oh aleluia, permanecerei com o Espírito de Deus dentro de mim. E eu, quando encontrar as aflições, e quando você passar em momentos em que Deus precisa te salvar, Deus precisa te salvar, por causa da amizade que eu tenho por ti, Ele há de me colocar a interceder por ti. Você que vai dizer que não, você não pode me deixar por causa... Ei, aleluia. A relação entre eu e Deus deve vir antes de relação entre eu e você. Porque se for assim, eu poderei interceder para ti ser salvo, você mesmo. E você pode não saber disso.
Mas em algum momento você, na cama, vai dizer que verdadeiramente só fizeste bem não andar comigo. Aleluia. Amém. Muitos de nós acabam esforçando, ficar em amizades que não nos ajudam. Amém. É por causa do quê? Porque as pessoas estão a escolher aquilo que elas querem. E muitas das coisas que estão a escolher estão longe de Deus. E nós devemos perceber quando essas amizades já estão a afetar a nossa relação com Deus. E nós colocamos um basta. Pois Deus, quando sair de nós, nem eu, nem minha amiga, vamos sair salvas disso. Aleluia. Amém. Não é para nós sentarmos no muro e começar a aquela minha amiga é atrapalhada, aquela. Estragou lá sozinho. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. A demonstração do poder de Deus é o nosso tema. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Você que está assistindo, partilhe, chame mais alguém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Amém. Já estamos a entrar no final da pregação. Amém. Aleluia. Amém. Mateus. Abra o livro de Mateus. Estou lendo Mateus. Mateus o que? Amém. Mateus 17, no seu versículo 2, na parte A. E transfigurou-se diante deles. Aleluia. Amém. Aleluia. Aquele rosto que as pessoas conheciam do Senhor Jesus. Aleluia. Aquele rosto que as pessoas conheciam de ti, que é de Olinda, sabe? Amém. Aquele rosto que as pessoas conheciam dele, que era o comum. Amém. Transfigurou-se. Amém. Aleluia. Mudou. Amém. Aleluia. Amém. Enquanto eu pregar, alguém está olha, sandarabare, xandiri, basandirico, satalamandiri, baba, o catsandiri, cabale, xandiri, cli, satiri, calamandiri, baba, exandiri, cli, xandarabasandiri, calamandiri, baba, exalucondo, rubasandiri, baba, exalicandarabalu, xandiri, calababa, andili, calamazuri, calamazuri, calamazuri. Dizandili krumashita rekenda labaru shandara tseta amandiri kili adili kandara balu shamandiri baba o sandiri baba li kandara balu shandiri kalabasuta rekandara balush ezali katara mandiri azimila mandiri balu shamandiri baba azili kandara baba azuri taramandiri kili andiri karabasuta rekandiri baba o yesandiri karamandiri baba o ramandiri baba o zalikandara balu shandiri kisandiri kli mandiri o zamandiri kulu satari mindala bara shetara mandiri o salamandiri baba o yamandiri baba o zandiri baba o gandiri kli shandara baba o yasandiri kli shandara basutara mandiri baba o zalikandara baba Zavali kandiri krishatari kritara mandiri kalesandara baba mandiri krishatari sura masetara mandiri oya kalamandro kulu mizali kandara balo shamandiri kli aze ade kondara baba o satala vili kandere baba idole kandara kile shamandiri kala o zamandiri kiri mindala biri shandiri kuba sandiri baba mandiri bandiri kulu savali kandiri kulu andiri karamandiri ke basandiri baba eza likandara baba adili kandiri ko samandiri. Amen. 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 Aleluia. Enquanto as pessoas esperam de ti que você se apresente da mesma forma que te conheciam. Aleluia. Amém. Amém. Da mesma forma que conheciam pastores, conheciam homens de Deus. Eles já tinham ouvido falar.
Mas quando viram, aleluia, os teus olhos espirituais estão a ser abertos para ver a real forma. A real forma das coisas. Como a tua amizade verdadeiramente está estruturalmente. Entenda isso. Não é que Jesus, naquele momento, aconteceu alguma coisa diferente. Nada. Aquela era uma característica que Jesus já tinha. Amém. Aleluia. Mas os olhos espirituais dele estavam cegos para não ver a característica espiritual dele. E quando chegaram ao monte, quando começaram a orar, os olhos espirituais dele foram abertos para ver aquilo que eles não viam. Andavam com ele, mas não lhe conheciam. É por isso que Jesus dizia, se querem ver ao Pai, vejam a mim. Eles nunca conseguiam ver ao Pai. É por isso naquele dia, quando eles subiram para orar, transfigurou-se, eles começaram a ver a real forma de Jesus, começaram a ver a real forma dele. É por isso no mesmo instante o Pai interviu e disse, este é o meu filho amado, o Senhor precisa abrir os seus olhos espirituais para que você comece a ver as reais intenções das pessoas que estão ao seu redor, as reais intenções das coisas acontecerem como elas estão a acontecer, pois quando você começar a ver, você saberá onde você está e com quem você está e por que você está, pois Deus estará a abrir os seus olhos para você ver a estrutura das coisas. Você precisa ver. E você não há de ver isto na carne, mas é no espírito. E quando você vê, não pode se comportar como os hebreus a dizerem, Moisés, fecha a glória transitória, a glória que está sobre o seu rosto. Pois quando reparamos para ti não conseguimos. É por causa do nível de espiritualidade dele. Quando as palavras saíam de Moisés para eles começavam a dizer, essas palavras são duras demais. Pois Jesus quando começou a dizer, vocês devem comer da minha carne e beber do meu sangue, pois quem não come da minha carne e bebe do meu sangue, não tem como fazer parte de mim. Aqueles começaram a se remover e disseram, que discurso é duro. Quem pode aguentar essas palavras? Quem pode seguir essas palavras? Naquele momento é por causa da fé, é por causa da carne que falava nele. E a tua carne, quando estiver a falar muito, você não é para se abandonar, é para entender que é a tua carne que está a falar. Naquele momento, eles que deveriam crescer em espiritualidade, como fez, oh aleluia, como fez Pedro, para ver a glória do Senhor, ele começou a dizer, vamos ficar logo aqui. Amém. Aleluia. Os seus olhos espirituais devem começar a ver. That is true man of God. That is false man of God. That is a imitation of man of God. That is not man of God. Aleluia. Nem tudo que parece é. Nem tudo que brilha é ouro. E veja bem a quem você segue. E veja bem. Aleluia. Mandele karamande. Amen. Amen. Aleluia. Amen. Amen. Temos umas palavras. Amen. Aleluia. Amen. Que o Senhor profecia para a cidade de Maputo. Amen. Aleluia. Amen. Está de aleluia, profecia para a cidade de Maputo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Traga uma salva de palmas para Deus. Amém. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Amém. Profecia para a cidade. Amém. Ok. Louvado seja Deus. Profecia para a cidade de Maputo. Está deposto. Amém. Está deposto
o teu cativeiro. Sairá de ti os teus imundos, os teus estranhos, teus deuses, que com eles te prostituías. Estarás desamparada, até que reconheças que eu reino eternamente, e os teus pastores estarão confusos. Essa é a profecia para a cidade de Maputo, amém? Ainda estou... Aleluia, louvado seja Deus. Amém. Essa é a profecia para a cidade de Maputo, amém? Juntamente, aleluia, os teus pastores estarão confusos, juntamente com os teus profetas que buscam, amém, aleluia, aproveitamento próprio e não buscam a mim. Obade-se, Jamela. Esses são os homens de Deus que buscam aproveitamento próprio, amém, e não a Deus, amém. Aleluia, amém. Louvado seja Deus. O Senhor nos já permitiu ler essa parte, amém, esses nomes, aleluia. Louvado seja Deus, amém. Oh, yes. Amém. Louvado seja Deus. E diz mais. Eu não sei como se curar isso, mas ok. E diz mais para outros. Os que para mim não são nada. Aleluia. Esse é um outro grupo. Os que para mim não são nada. Melhor eu não introduzir. Os que para mim não são nada e que enganam o povo com as suas adivinhações, eu os condeno. Eu os condeno publicamente e coloco tropeço nos seus caminhos, para que não vejam bem e estejam às cegas. E que a sua queda seja notória, como o seu desespero. Amém. Aleluia. Também tem nomes aqui, eu não hei de ler. Amém. Aleluia. Tenho uma contenda convosco, pois não fazeis o que quero, e nem faríeis se quisesse. Vosso coração está morno para me ouvir e obedecer. Vosso deleite está na vossa fama, e vos associais para purificar o imundo, e ficais mais imundo com eles. Não tens como me ter, ou não tendes como me ter. Voltem, diz o Senhor, e serei para vocês pai, e não adversário. Escutem, e farei-vos próspero. Recusem, e eu vos destruirei. Amém. Aleluia. Pois não me lembrarei de todo o trabalho feito, mas operarei conforme o vosso orgulho. Aleluia. Mas operarei conforme. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Conhecem a linguagem do desprezo, quando se trata da minha palavra. Não repreendeis o mal, mas abençoais o pecador. Amém. Aleluia. Aleluia. Não repreendeis o mal, mas abençoais o pecador, para que continue a prosperar no seu caminho. Até quando? Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.
Louvado seja Deus, nós estamos a ler aqui a profecia aqui para a cidade de Maputo. Amém. Tendo um pouco de paciência. Aleluia. Amém. Amém. Diz, não repreendeis o mal, mas abençoais o pecador, para que continue a prosperar no seu caminho. Até quando? Aleluia. Até quando, diz o Senhor? Dando os privilégios ao vosso redor, ao vosso redor, quando as pessoas buscam a mim, sois insensatos, vos tratarei, amém. Louvado seja Deus. Eu peço que escute com atenção, amém, embora muitos cortem. Vos tratarei segundo a vossa insensatez e provoco. Não me lembrarei do vosso trabalho. Farei-o, não como sois para mim. Aleluia. Não me lembrarei do vosso trabalho. Amém. Aleluia. Amém. Amém. E diz mais o Senhor: aos meus amados. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Tem um nome aqui que devo falar: Gisela Ana. Geu Moarazi. Amém. Maradona Cortez. Amém. Honório Butani. Luiz Maposse. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Servos meus, na inocência, meus escolhidos. Aleluia. Amém. Que não sabeis nada ainda. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Amém. Queremos fazer uma interrupção de 5 minutos, amém? Voltamos em 5 minutos. Louvado seja Deus, amém. Fique ligado, estaremos a passar um cântico. Em 5 minutos voltamos, amém.
Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Amém. Voltamos. Aleluia. E aleluia. Voltamos, amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. E amém. Aos meus amados, diz o Senhor, estarei lendo, né? Estarei lendo, amém? Aos meus amados, servos meus na inocência, meus escolhidos, que não sabeis nada ainda, pois não tenho revelado. Sois bem-aventurados, não vos porteis como aqueles, e muito menos esses, para que eu não vos perturbe. Amém? E vos confronte. Estai atento às associações. Não deixes o mal vos vencer. Sede bondosos, pois coloco prosperidade na vossa mão. Sede unânimes de uma única palavra. Vede à frente e não vos desvieis. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Alguns nomes o Senhor destacou. Gisela Ana, profetisa das nações. Aleluia. Jeú Muaradzi, Obed-Edom. Amém. São pessoas em que o Senhor quer usar muito nesta nação. Amém. Para profetizar tempos. Para profetizar situações. Aleluia. Amém. Jeú Muaradzi é um profeta de testemunho. Aleluia. E num certo tempo, acho há um ano, 2, Deus me mostrou uma profecia de que num tempo o Senhor ou Moçambique ia perder uma mulher influente e mostrava uma bandeira e pessoas já choraram. Ele não entendia e não chegou a saber qual era a mulher. E neste ano, amém, aconteceu um evento como este. Amém. Aleluia. E ele relacionou com a profecia e tudo mais. Amém. E Deus confirmou. Eu confirmo também que Deus confirmou que era isto. São acontecimentos de uma certa nação em que alguém ele recebe para fazer notório aquilo que Deus ele está fazendo naquele tempo. E é necessário essas pessoas serem agarinhadas ao ponto de alertarem situações. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Pois é bom que haja profeta, é bom que haja profetisa, é bom que haja servos, é bom que haja pastores, é bom que haja evangelista, é bom que haja. Amém. E em particular ele é alguém que Deus me levou a falar com ele. Amém. Aleluia. Amém. Você pode falar, amém, com alguém. Aleluia. E se a pessoa não responde, não quer dizer que você não falou com a pessoa. Amém. Louvado seja Deus. Falo isso porque
Certas pessoas, por causa de aquilo que Deus faz para elas, a certa grandeza que Deus lhes dá, eles começam a sentir como se falar com eles é como se estás a acessar uma dimensão. Amém? Falar com alguém não é acessar uma dimensão. Amém? Aleluia. Amém? É por isso muitos acabam criando barreiras, tipo que se você quer falar com Deus, tem que seguir protocolo. Protocolo é para organização. Não é porque você vai acessar certa barreira. A fé que você deposita para chegar naquela pessoa que é acesso de barreiras. Amém? Que é acesso de dimensões. A fé que você deposita. Amém? Aleluia. Amém? Quando Naamã ele estava a ir encontrar com Eliseu, o que fez Naamã curar não foi chegar na casa de Eliseu e nem foi dirigir uma palavra ao servo de Eliseu que quero falar com ele. Nada. Foi aceitar a instrução que Eliseu estava dando para ele. Amém? Muitas coisas são pedidas aqui no país porque as pessoas não aceitam a instrução que o servo de Deus ele traz. E o servo de Deus ele vai trazendo uma instrução segundo aquilo que Deus revela no coração dele, segundo aquilo que Deus revela ao ouvido dele, segundo aquilo que Deus revela por meio da visão que Deus lhe dá, a visão dele. Amém? Louvado seja Deus pela vida do profeta Yehuda Maharaj. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus por não deixar uma nação à mercê das situações sem que avise. Amém? Aleluia. O mal é que se levantam muitas pessoas e querem avisar. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Ser levantado para confirmar uma situação ou você ver uma situação para confirmar, não te deve dar o direito e nem deve te dar a noção de que você foi levantado para ver situações, para resolver situações. Pois a confirmação só faz com que aquela pessoa que deve resolver busque a Deus, que na verdade aquilo que está a vir vem de Deus. Você é um apoio. Aqueles que ajudavam Moisés a ficar com as mãos levantadas eram apoios de Moisés. Eles se levantassem as suas mãos, não ia acontecer nada. O povo ia morrer na mesma. Aleluia. Você deve entender isso. Se você foi levantado para levantar as mãos de alguém, apoiar, amém, fortalecer a visão. Fortalece a visão. Não diga porque eu sinto que você não é. Aleluia. Amém. Baraque, quando estava a servir a Jeremias, ele que escrevia os livros. Ditava da boca dele Jeremias. E ele escrevia, apontava. E no mesmo instante, lá em Jeremias disse para ele: Baraque, não busque fama para ti mesmo. Amém. O Senhor já vai dizer que já tens o teu despojo, você quer a tua vida, já tens a tua recompensa que é tua. Não procure para ti mesmo. Fama para ti mesmo. Amém. E nem mesmo o profeta Jeú, que eu disse aqui, ele quando tentou republicar, quando Deus me mostrou, já estava mostrando já descontentamento, dizer, sim, eu lhe mostrei, mas ele não precisa replicar, tipo, querer dizer que Deus me mostrou, Deus não precisa fazer isso. É para o quê? Para buscar fama para ele. Deus não precisa disso. Amém. Quando você precisa de um reconhecimento, você fica em perigo. Em perigo mesmo. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Que essa mensagem o alcance para ele entender que é bom que fique no anonimato mesmo, é bom que fique escondido mesmo, para que não esteja sob influências daquilo que está a acontecer. Eu muito tempo fiquei sem usar redes sociais, muito tempo fiquei sem usar telefones Android ou telefones touch, porque Deus estava a me impedir ou estava a me proteger de estar sob influência daquilo que está a acontecer. Se você vai entrar nas redes sociais, o que você vai ver não vai passar uma página inteira, né? Até no fim onde você deve atualizar o feed. Se você ver coisas de prostituição, coisas de aposta, coisas que te levam a excitação, posso assim dizer. Amém. Aleluia.
Então, era preciso blindar o meu espírito, para que você veja isso e não fique perturbado. Blindar o espírito de Jeú, para que veja os outros a serem reconhecidos como man of God. E ele ficando naquela simplicidade que está. E ele não ficar afetado com isso, dizer, preciso fazer isso, preciso ir para lá, preciso... Não! O que você precisa é fazer estar ali onde Deus disse para você estar. Isso também é para a mulher de Deus, ela na profetisa das nações. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Obededon. Amém. Amém. É de Guilherme. Amém. Aleluia. Eu não o conheço. Louvado seja Deus. Amém. Deus vai usar como a grandeza dela, se já tem usado. Amém. Deus vai usar como a grandeza dela, se já tem usado. Amém. Amém. Para parar catástrofes. Amém. Aleluia. Amém. Para fazer diferença. Amém. Onde ele estiver é para fazer diferença. Louvado seja Deus. Amém. E tenho mais uma mensagem, de Deus para Honório Gutani, o Senhor Honório Gutani. Amém. Aleluia. Apóstolo das nações. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Diz Deus, alavanque, Honório Gutani, alavanque outros homens de Deus. Não necessariamente na sua igreja, mas fora dela. Reconheça outros homens de Deus, fora do seu círculo de amizade. O país ganha quando muitas equipes crescem. Tens uma responsabilidade sobre certas áreas de expansão, principalmente opinião pública, publicidade e impacto. Use para que se estabeleça pessoas. Tire sobre si o peso que carregas. Levite na unção. Confie a pessoas o que Deus confiou a ti. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu vou repetir. Amém. Aleluia. Amém. Irei repetir. Amém. Louvado seja Deus. Vamos segurar bem aqui. Amém. Honório Gutani. Ao Senhor Honório Gutani. Alavanque outros homens de Deus. Não necessariamente na sua igreja, mas fora dela. Reconheça homens de Deus, fora do seu círculo de amizade. O país ganha quando muitas equipes crescem. Tens uma responsabilidade sobre certas áreas de expansão, principalmente opinião pública, publicidade e impacto. Use para que se estabeleça pessoas. Tire sobre si o peso que carregas. Levite na unção. Confie a pessoas. O que Deus confiou a ti. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Traga uma salva de palmas para esse homem de Deus. Traga uma salva de palmas para o apóstolo das nações. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus pelo trabalho que ele tem desenvolvido. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amen. Amen and amen. Amen. Amen and amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Ei, traga alaridos, celebra o homem de Deus, celebra o Senhor pela vida dele.
Amém. Celebre Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, pois grandes coisas fez o Senhor. Amém. Estamos no tema. Qual é o tema mesmo? Peço para escreverem aí o tema. Amém. Demonstração do poder de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Traga salva de palmas, traga alaridos, né? Amém. Aleluia. Amen. Oh, yes. Traga. Oh, yes. Traga. Oh, yes. Yes, traga salva de palmas para Deus. Amém. Pois Deus merece. Pois Deus merece, Senhor. Grande coisa fez o Senhor. Grande coisa fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor. Celebre. Amém. Celebre Deus. Amém. Oh, yes. Deus, quando confia a homens, deve haver outros que celebram. Oh, quando há uma partilha que deve ser dada, deve haver celebração. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Amém. E tenho mais uma mensagem aqui para o pastor Maposse. Amém. Aleluia. Amém. E essas mensagens não devem ser entendidas como se fosse afinidade. Não tenho afinidade com essas pessoas. Amém. Aleluia. Amém. Diz assim a mensagem, pastor Maposse. É chegado o seu tempo. Prepara a casa, principalmente a sua esposa. Será de súbito. Não vais adoecer. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Será de súbito. Não vais adoecer e nem perder o vigor. Mas esteja atento em deixar tudo em ordem, para que não seja passagem delegado à igreja e não vive. Aleluia. E não perde. Aleluia. Deixar tudo em ordem, para que não seja passagem delegado à igreja. Aleluia. A igreja não vive de legado. Amém. Aleluia. Amém. Vai aos teus pais em boa velhice e te receberei no último dia. Aleluia. Não se prive o seu coração do que gostaria de fazer. Se ordenares aleluia. Se ordenares e prestarem atenção, far-se-á. Aleluia. Caso não, já tens feito a tua parte. A tua medida, seja bem-vindo. Aleluia. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Essa era a mensagem para o pastor Maposse. Amém. Aleluia. Amém. Vamos ouvir um hino enquanto ainda. Amém. Aleluia. Amém.
They shall hear the voice of my commander who. Jesus, if you call my name, I will answer your who is calling my name? Oh. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Ainda achamos da mensagem de Deus para. Aleluia. Já é para todo mundo. Amém. Aleluia. Muito mais para vermos aqueles que estão ao nosso redor. Por enquanto, a todos que me abandonaram e se prostituíram com meretrizes, aleluia, os abaterei. Aleluia. Aleluia. Estou repetindo. Por enquanto, essa mensagem é para todos que deixaram o Senhor. Amém? Aleluia. Amém. Nós vamos ouvir aquilo que Deus fará. Por enquanto, a todos que me abandonaram e se prostituíram com meretrizes, os abordarei e os consumirei, ainda em vida. Os seus ossos não serão conservados. Os triturarei e os queimarei. Só folgarei quando houver o destruído. E sobre os falsos, amém, amém, falsos mestres, falsos profetas, falsos não sei o que, falsos não sei o que, eu nem me preocupo com eles, pois logo os abaterei. Aleluia. Amém. Aleluia. E a sua cegueira já não será mais. E a sua cegueira já não será mais cegueira. O seu muro cairá sobre eles. Amém. Amém. Escarnecerão de mim durante o dia e à noite os consumirei, para que saiba que eu sou o Senhor, que faço essas coisas. E como a mim não há e nunca haverá. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Traga uma salva de palmas para Deus, para as coisas que Ele faz. Grandes são as coisas que Deus Ele faz. Amém, 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 amém. Aleluia. Amém. Amém. Irmã Aventina, não sei se está aí. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Deus tem um chamado. Amém. Amém. Tem um chamado profético para si. Mas, tem um chamado profético para si. Mas para entrar nele, terás de passar do pastorado. E vai estar a desenvolver atividades. Aleluia. E ao desenvolver essas atividades, você se verá a fazer evangelizações. Amém? A fazer campanhas, a fazer cruzadas, a chamar pessoas. E no meio disso, Deus irá lhe usar profeticamente para que muitas pessoas creiam por meio de ti. Amém? Aleluia. Aleluia. E você deverá seguir a Deus. Amém? Não só você, mas o seu marido também. Amém? Aleluia. O seu marido consigo, vocês devem servir a Deus. Amém? No ministério... aleluia. Amém? No ministério Luz do Mundo. Amém? Aleluia. Amém? Vocês deverão servir a Deus no ministério Luz do Mundo. Como pastor, ambos de vocês, você e o seu marido. Amém? Deus quer lhe usar. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus pela sua vida. E louvado seja Deus pela sua decisão. Pois Deus conhece o teu coração e sabe que você já tem o aceitado. Mas o que Deus ele quer de si, primeiro, é que você tenha cuidado com as associações. Amém? Você não tem cuidado com as associações. E por você não ter cuidado com as associações, você prefere ir encontrar as coisas lá para depois você entender que verdadeiramente isto não era bom.
Enquanto, se você tivesse cuidado, Deus iria te alertar antes mesmo de você entrar nessas coisas. Antes mesmo de você dar teu sim. Não seja como... Amém. Não seja como aquelas pessoas que dizem sim para depois dizerem não. Estava a dizer que vocês tenham uma palavra. Então, você deve se dar tempo para buscar de Deus a vontade dele. Pois se você buscar de Deus a vontade dele, você saberá o que responder. Amém. E você saberá o que responder mesmo. Aleluia. Que ninguém te ponha armadilhas, que ninguém te ponha gatilhos na mente, ao ponto de você recusar a vontade de Deus para ti, a vontade de Deus para a tua vida. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmã Saulina, deverá fazer mais algum esforço. Amém. Mandar para o seu marido aqueles doentes medicais que é para mandar para o tio dele, para o pai. Amém. Amém. Que você considera tio. Amém. E tratar aquela pessoa como pai. Amém. Aleluia. E só assim você poderá conquistar o seu marido. Só assim você poderá recuperar o seu marido. Não fique colocando a criança no meio a dizer, porque temos um filho junto, então ele deveria ter consciência. Existem crianças que não crescem com seus pais. Existem pessoas que não tratam essas coisas. Então, não coloca a criança a dizer que está aqui criança. Então, ele ficar todo instigado por causa de criança. Não. Diga a ele mesmo que nós sentimos tua falta. Eu sinto tua falta. Quero você aqui. Amém. Porque ele deve entender que a presença dele é importante na vossa casa. É importante para ti. Então não coloque a criança aí no meio. Mas coloque você. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Para terminar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Aos que participaram. Aleluia. O Senhor diz, ok, aos que participaram, eu reservo um tesouro para vós. Aleluia. Resolverei vossas situações. Amém. Lembre-se somente do meu servo, que está entre vós, e que nem sempre estará convosco. Agi benignamente para com ele, e sejam abençoados. Aleluia. Louvado seja Deus. Traga uma salva de palmas para Deus. Amém. Pelo tempo maravilhoso que o Senhor nos disponibilizou, pelas grandes coisas que o Senhor fez. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Traga uma salva de palmas para Deus, pois estamos chegando ao final. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Oh, yes. Traga uma salva de palmas para Deus. 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 Pois estamos no final. Mandere cá. Traga uma salva de palmas para Deus. Traga uma salva de palmas para Deus. Oh, yes. Traga uma salva de palmas para Deus. Traga uma salva de palmas para Deus. Traga uma salva de palmas para Deus. Oh, é. Traga salva de palmas para Deus. Para Deus. É para Deus. É para Deus. Toda honra, toda glória, exaltação e poderio é para Ele. Foram Ele. Oh. Coloque o seu nome na descrição. Coloque o seu nome na descrição. Isso. Quem traz essa salva de palmas, coloque o seu nome. Coloque o seu nome. Coloque o seu nome. Candele. Coloque o seu nome na descrição. Coloque o seu nome. Coloque o seu nome.
até no último momento, Deus ainda pode se lembrar de ti. Coloque o seu nome. Coloque o seu nome, seu apelido, para que Deus localize também a sua família. Coloque o seu nome, seu apelido, para que Deus localize também a sua família. Coloque o seu nome, seu apelido, para que Deus localize a sua família. Yes. Coloque o seu nome, o seu apelido, para que Deus também localize a sua família. Coloque, porque no último momento Deus faz. Yes. Oh, yeah. I am a soldier. Coloque o seu nome, seu apelido, pois Deus ainda pode. Deus ainda pode. Yes. Que a misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus possa lhe alcançar aí onde você está. Que o amor de Deus possa lhe alcançar aí onde você está. Que a misericórdia de Deus aí onde você está possa lhe alcançar. Que o amor de Deus, o favor de Deus, que transcende todo o entendimento humano, possa lhe alcançar aí onde você está. Que o amor de Deus possa invadir a sua casa e te fazer próspero, e fazer-te próspero. Que a novidade de Deus seja para ti. Yes. Que o amor de Deus possa lhe alcançar. Que o favor de Deus possa lhe alcançar. Yes. Que o amor de Deus possa lhe alcançar. Que o favor de Deus possa lhe alcançar. Que o amor de Deus. Coloque o seu nome, seu apelido. Porque ainda é demonstração do poder de Deus. Oh, Salamandre Baba. Yes, Salamandre Baba. Oh, Jesus, ele demonstrou o seu poder. Na última hora, enquanto já vão orar, ele transfigurou-se. Abriu os olhos espirituais dos servos. Que os seus olhos espirituais sejam abertos. Alemanda. Mas é no nome de Jesus, para você ver a misericórdia de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. O amor de Deus, não há distância, não há profundidade, não há dificuldade, não há espírito que vai te parar, pois Deus é o teu Senhor, Ele mesmo, vive Ele, diz o Senhor, vivo eu, diz o Senhor, para ti, a glória do Senhor te acompanha, o fogo do Senhor te acompanha. A tua direita e a tua esquerda. Tu és bem-aventurado ao sair e bem-aventurado ao entrar. Salamandre Baba. Oh, neste mês, que a glória do Senhor comece a fluir livremente na sua vida, que as facilidades do Senhor comecem a fluir. Não tente explicar às pessoas de onde você saiu. Deixe que o Senhor justifique-te. Desde que o Senhor explique que Ele mesmo tem te levantado e a misericórdia dele está consigo. No nome de Jesus, 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 mas é no nome de Jesus, mas é no nome de Jesus, mas é no nome de Jesus. Be blessed. Oh, be anointed. Oh, Ramande. Be impacted. Let it Talamandre Kalamashedara Basura. Ela. Oh, God, ele mirashe Talamandre. Gale Mandoro Basata Ramandre. Dolamandre Kalamashedara Mandre. Amen.
Uma salva de palmas para o Senhor. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh, yes. The Lord mercy, the Lord mercy, the Lord mercy. Oh, God show their mercy to us. Lord, oh, the Lord God, show their mercy to us. Yes, amen, 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 amen. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, pois a misericórdia dele te alcançou. Não só alcançou a ti, mas também te fez ver o lamandre babá, te fez sentir a calamandre babá, oh salamandre babá, tocar os céus, e calamandre babá, zale, 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 e mandara babá. É para tocar os céus, é para tocar o céu. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus. É para si, é para si, é para a sua família, ou é para os seus estudos. Salamandre babá, oh, é para os seus planos, o seu trabalho, é para o seu a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus é para você alcançar coisas, oh, salamandre, que as pessoas da tua idade não alcançam, que as pessoas de acima daí não alcançam. Só a misericórdia de Deus que faz com que você alcance essas coisas. Mas é no nome de Jesus, mas é no nome de Jesus, mas é no nome de Jesus, mas é no nome de Jesus. Mas é no nome de Jesus, mas é no nome de Jesus, mas é no nome de Jesus. É a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Calamandre, Zalicandarabassataramandre. A misericórdia de Deus sobre a sua vida. A misericórdia de Deus sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Amen, 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 amen. Oh yes, oh yes, oh yes, 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 yes. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus. Oh, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. A misericórdia de Deus sobre a sua vida. Oh yes, oh yes, oh yes. Para alcançares, para alcançares. A misericórdia de Deus é para alcançares. A misericórdia de Deus é para alcançar. A misericórdia de Deus é para alcançar. É para alcançar. É para alcançar. Celebra o Senhor. Celebra o Senhor. Celebra o Senhor. Jesus, call on me. Celebra o Senhor. 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 Oh, yes. Celebra o Senhor, celebra o Senhor. Oh, yes. Celebra o Senhor. Celebra o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor. A misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor ultrapassa o entendimento humano. A misericórdia do Senhor ultrapassa o entendimento humano. Aquilo que as pessoas perspectivavam, aquilo que as pessoas queriam, aquilo que as pessoas achavam que era correto, a misericórdia do Senhor ultrapassa todas essas coisas. Louvado seja Deus! 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 Grandes coisas fez o Senhor. Deus. Ei, grandes coisas fez o Senhor. 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 Grandes coisas fez o Senhor.
Grandes coisas fez o Senhor. One more time. Oh, child, and the Grandes coisas fez o waiting to Senhor. hear the voice of my commander. Amen. Jesus, if you call my name, I will. Aleluia. Amém. Para todos que nos acompanharam, amém. Aleluia. Que o Senhor seja convosco e com o vosso espírito, amém. Que o Senhor seja com o vosso espírito, amém. Que o Senhor seja com o vosso espírito para lhe dar o fim. Aleluia. É o fim das coisas que Deus ele quer para si. Deus ele quer para si prosperidade. Deus quer que você alcance essas coisas. Aleluia. Deus quer para si abundância. Deus quer para si favor. Deus quer para si grandes coisas. E não só querer, mas também Deus fez para si grandes coisas. Deus fez para si grandes coisas. Louvado seja o Senhor. Que esse seja um momento, amém, de você reconhecer a grandeza de Deus, de você partilhar, de você abençoar, amém, aleluia, as pessoas com a sua presença, pois a tua presença carrega luz, amém, aleluia, a tua presença carrega luz. A sua presença carrega luz. A sua presença carrega luz e carrega autoridade. E você deve fazer uso da autoridade que está sobre si. Da autoridade que está sobre si. A tua presença carrega luz. Amém. Aleluia. Amém. Irmã Diolinda, não quero mais ouvir. Eu sou pequena. Eu não sei o que. Amém. Diga a Deus, ensine-me que eu saberei. Ensine-me, que eu falarei conforme. Amém. Aleluia. Amém. A presença de Deus deve te dar convicção para fazer. Jesus, quando ele perguntou às pessoas se poderiam beber do cálice que ele estava para tomar, eles disseram, sim, podemos. Eles nem sabiam qual era o cálice de Deus. Jesus estava falando da morte dele. Amém. Aleluia. E depois Jesus disse, beberiam mesmo. É como se ele dissesse, vocês sabem. Aquilo tudo que já viram de mim, vocês fariam. Amém. Eles disseram assim. Jesus preparou para ele e disse, verdadeiramente farei. Aleluia. Amém. Aleluia. E por isso lá, depois ele explica, fará obras maiores que estas. Aleluia. Amém. Mas diz, lembra sobre o Senhor. Diz, lembra sobre que Ele é o maior. Aleluia. Independentemente de fazermos obras maiores. É por isso nem mesmo depois dele fazer tudo aquilo, ele se submeteu ao Pai. E nós devemos saber se submeter. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Traga uma salva de palmas para Deus. Traga uma salva de palmas para Deus, pois a misericórdia dele dura para sempre. Aleluia. Amém. Amém. Pedimos ao pastor Shaquille comentar aqui com o número dele. Amém. Até não precisa comentar. Para aquelas pessoas que conhecem o pastor Shaquille aí, aleluia, estaremos a coletar uma oferta. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus desde o primeiro dia. Amém. Estaremos a coletar uma oferta. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor, neste momento, está a dizer que estas cruzadas serão, irá se fazer mais uma cruzada destas aqui em Maputo, amém, aleluia, amém, agora lá no bairro, no final deste mês, no bairro, aleluia, amém, fará-se um informe devidamente, eu já não me lembro do bairro, mas Deus fará-se cruzada este mês, ainda como esta, aleluia, amém, e final do mês estaremos a fazer cruzada e
Aleluia. Louvado seja Deus. Celebra Deus, celebra Deus, celebra Deus, celebra Deus, celebra Deus, celebra Deus, celebra Deus. Pois teremos tempos de grande avivamento. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Entrega a sua oferta. Amém. Faça a sua oferta. Aleluia. Faça a sua oferta. E teremos mais um momento desses. Glórias a Deus. Teremos mais um momento desses. Amém. Aleluia. Amém. Com mais organização. Amém. Aleluia. Pedimos aquelas pessoas, algumas pessoas que quiseram vir e chegaram tarde. Eu acabei dizendo, não vale a pena. Porque vocês devem chegar cedo. Porque há momentos. Vocês quando chegarem no meio, vocês vão ouvir, dificilmente vão se conectar. Aleluia. Louvado seja Deus. Cheguem cedo, aqueles que vão chegar cedo. Será na Matola. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Hoje, como último dia, aleluia, fizemos, como domingo, também fizemos num lugar mais reservado. Estava no campo, aleluia, no campo de Machazine, por 3 dias. Vivemos no campo de Machazine, hoje, o 4º dia, estamos num lugar mais reservado. Louvado seja Deus, faça chegar. Aleluia. Convide mais alguém. Os que não podem chegar no local, eu estarei a publicar aqui, não sou eu. Amém. Aleluia. Amém. Irei partilhar em alguns sítios, você irá ver isso. Então, louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja para Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Peço fazerem chegar a irmã. Aleluia. A irmã Odete, que é imperioso que ela esteja no avivamento da Matola. É imperioso que ela esteja. Aleluia. Amém. É imperioso que ela esteja. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Chegamos ao final mesmo. Vamos terminar com a nossa emissão. Glórias a Deus. Amém. Que o Senhor lhe abençoe. Amém. Glória